Em 1968, numa pequena cidade do sul do Brasil, nasceu uma criança que trazia consigo uma nova visão de mundo. Era uma época marcada por avanços e desafios. O primeiro transplante de coração na América Latina, a chegada do homem à Lua e a música dos Bee Gees ganhando força e expressão no mundo. Nesse cenário, essa criança descobria a sua paixão pela vida, nas brincadeiras, no contato com a natureza, no riacho, na escola, desenhando, pintando, fazendo o que amava fazer. É uma geração de altas sensibilidades e habilidades ainda pouco compreendidas. As crianças com esse potencial é possível que sofram os efeitos do bullying, tanto quanto uma criança que tem dificuldade de expressão de fato. O que me parte e dói meu coração profundamente é ver tantas crianças, jovens, adolescentes, que não consegue expressar o seu potencial. São passíveis de efeitos de medicamento, drogas, vícios de muitos tipos. Isso me dói na alma. Eu fico sem palavras. O que é possível trazer para o mundo de beleza, do universo dessas crianças, as suas sensibilidades e potência, e ficam escondidas por trás de falta de conhecimento e possibilidades de compreensão do que elas podem fazer de fato, alinhadas com o genuíno do seu coração. Como é importante nas escolas ter espaços de expressão dos talentos infantis e juvenis. Um lugar que elas possam expressar o que sentem, a maneira como apreciam e veem o seu mundo. É na brincadeira que as crianças encontram o seu alinhamento interno. Elas vislumbram mundos possíveis na vida adulta. Dos jeitinhos delas, elas são genuínas, únicas. São legítimas obras-primas a serviço da humanidade. Como olhar para esses talentos infantis? Como dar força para que elas tenham, nesses espaços escolares, olhar os seus talentos com possibilidade de empreendedorismo e também com educação financeira. É um conjunto de conhecimentos e práticas que podem ajudar cada criança em sua autonomia e na sua expressão, sendo felizes com o que elas vieram ser e viver nessa vida. É lindo ver uma criança se expressando, um adolescente, um jovem descobrindo o seu potencial e se realizando na integralidade do seu ser na vida adulta. Há muitos caminhos para isso. Se uma criança soubesse o quanto ela manifesta na infância o que ela tem potencial para realizar na vida adulta. Toda criança, ela dá sinais
do que ela sabe fazer bem. E como é importante os pais ou na escola, distintas pessoas estarem atentas a esses sinais, porque brincando, uma criança vai mostrando aquilo que ela pode trazer para o mundo como uma transformação e uma diferença naquilo que ela sabe fazer bem. Aos 21 anos, a depressão trouxe um momento de ruptura. Veio junto uma oportunidade de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. A arte, que fazia parte da minha vida de uma maneira, começou a ganhar um outro sentido. Ganhou um sentido de cura e transformação pessoal. Eu entrei numa jornada de autoconhecimento e eu agradeço imensamente as pessoas que eu encontrei no caminho, que me fizeram olhar para dentro de mim com amor, com valor, com diferença. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Eu fui me dar conta muito tempo depois da importância da arte como um caminho de expressão e transformação pessoal. A ajuda que eu recebi, o conhecimento que eu fui buscar, hoje eu ajudo muita gente. Eu me sinto feliz quando eu vejo a arte tocando muitos corações e sentindo a potência do que ela pode gerar na vida das pessoas que acolhem a arte com carinho, com apreciação, com beleza. Como tudo começou, na verdade, na infância, eu já tive sinais do que eu sabia fazer bem. Comecei usando como ferramenta os lápis de cor, as ajudas e os conhecimentos que foi chegando desde a escola e foi ganhando outras formas na juventude e vida adulta, foram muito significativos diante dos desafios que eu fui encontrando na vida. Se por conta desses desafios eu tinha tudo para ser nada, eu decidi ser tudo e dar um bom lugar para os meus recursos pessoais e minha criatividade. Quando eu olho a potência de tantos artistas que tiraram suas vidas ou se perderam diante de drogas, vícios, medicamentos, me dói na alma a perda imensurável do resultado do que poderiam ter dado continuidade. Fazer este vídeo, este documentário, é minha maneira muito profunda e amorosa de honrar todos eles que vieram antes, tudo o que eles gostariam de poder ter feito, e por conta de um complexo número de fatores não puderam fazer diferente. Então, nesse momento, eu honro a todos com um profundo amor. E se a gente não nos posicionar com valor, não falar o que vem junto, o que está contido nessas informações que a arte manifesta e é mostrada de forma tão simples e essencial, tudo se perde, fica sem sentido e significado. E eu decidi mostrar o que eu fiz, o que vem junto na minha arte, as pessoas envolvidas, a história contida desde muito tempo e que às vezes, por um conjunto de ações cotidianas, a gente não sabe olhar a arte com valor. E está tudo certo.
Agora é possível despertar também para a arte, assim como é possível despertar para si mesmo. A arte foi poderosa e é poderosa na minha vida nesse sentido. Tudo que foi acontecendo comigo, de eu olhar para mim, de encontrar minha beleza, minha força, meu amor próprio, minha luz, minha sinergia, a multidimensionalidade do meu ser, a arte me ajudou nessa transformação e nessas curas. E eu me perguntava, e se eu fizer isso com uma outra pessoa? Será que isso vai acontecer também? E por incrível que pareça, as pessoas iam me chamando, Nádia, tu faz isso para mim. E o que ia acontecendo comigo, eu via acontecendo com elas. E eu acredito imensamente nisso, é a minha bandeira, trazer valores, esse olhar apreciativo, essa beleza, bondade e verdade que o mundo está carente e é preciso despertar nas pessoas. Me encanta o meu coração, nesse momento, trazer para mim, para todos, esse olhar, essa consciência do poder da arte como legado e como transformação pessoal. Enquanto eu não aprender a me dar valor, ninguém dá valor. Com a arte, cada pincelada foi reunindo uma parte de mim. Pintar me salvou. A vida, ela nos convida incessantemente a viver e expressar o nosso melhor. E quando eu menciono a dor que eu sinto sobre os artistas, as crianças, as pessoas com altas habilidades e sensibilidade que não conseguem se expressar, eu vou mais longe um pouco. Eu falo também dos patrimônios materiais e imateriais de uma cidade, de um estado, de uma nação, que são destruídos ou não são valorizados, preservados. Me dói na alma quando isso vai acontecendo, porque quando se fala de história e memória, se está falando de muitas pessoas envolvidas, de uma ancestralidade, e cada artista tem o seu jeito de expressar sobre as suas questões e seu coletivo. Quando é imensurável essas perdas, quando não existe esse cuidado e esse zelo. Se queres ser universal, começa por pintar tua aldeia. Essa é uma frase de Leon Tolstói e diz muito sobre esse meu momento de vida, a minha jornada artística, pois eu conto histórias pintando. Eu transformo histórias de vida, de cidades, de empresas em obras de arte. E é incrível o que vai acontecendo quando eles olham, sentem e percebem nessas histórias o que é essencial, o início, a origem, quem fez parte, quem veio primeiro, o que foi feito, as realizações que um conjunto de pessoas ou uma pessoa fez em determinado tempo, os momentos desafiadores, as questões que não foram expressadas, contadas, e que com a arte, com esse registro histórico, começam a fazer diferença na vida de muitos. Todo cenário de inovação ganha força quando a tradição é vista, honrada, valorizada, colocada num bom lugar. Muitos sentimentos vão ganhando nova forma e estruturação, ganham paz. E a arte traz essa possibilidade de paz quando essas histórias são vistas, reconhecidas e colocadas num bom lugar como um patrimônio, tanto pessoal como coletivo, como se transformando num patrimônio da humanidade.
Que coisa linda a humanidade inteira se render à arte como um caminho de materialização do mais genuíno que foi vivido em distintas gerações nesse mundo. E eu me sinto extremamente feliz e realizada nessa vida por ter encontrado na arte essa possibilidade de expressão e materialização daquilo que eu fui descobrindo que foi transformador na vida pessoal e que é transformador na vida de muitos. O que se faz para transformar uma história numa obra de arte, numa obra-prima? Cada história é única, cada ser humano é único. Só há uma pessoa no mundo que faz o que você faz do jeito que você faz. E quando se conta uma história numa combinação de elementos, de detalhes, de pessoas, de experiências vividas, isso se torna único. E tornar público, as pessoas saberem do que se trata, a informação contida, o sentimento vivido para a manifestação e transformação dessa história numa obra de arte, num legado, faz com que tudo isso ganhe muito mais força, repercussão e transformação. E a história do mural pintado na Praça Padre Royer, em Braço do Norte, que conta a história da emancipação do município de Braço do Norte, é essa combinação única de pessoas, de situações que fizeram parte e que torna isso um recurso poderoso de memória, é um espaço de memória. E o que fala esse mural? Ele mostra que quando chegaram os primeiros imigrantes na nossa região, os índios já estavam aqui. E nessa integração, a agricultura, a maneira de sobreviver, a maneira de se reunir em sociedade, a maneira que a comunidade se agrupava para construir, decidir e fazer a diferença nas suas vidas pessoais e de família, isso é o que eu vou mostrando nesse mural, até chegar no momento da emancipação, as pessoas envolvidas, o destino que foi se configurando, as histórias que foram se fortalecendo por conta dessa energia colaborativa que é uma força poderosa no município e na nossa região. Como as pessoas pensam juntas, como elas se reúnem, fazem a diferença com o seu melhor naquilo que foi visto como dificuldade e que por conta dessa necessidade de superar aqueles desafios foram encontradas soluções e junto veio uma maneira de empreender que faz com que essa cidade seja tão próspera e conhecida como um polo empreendedor no nosso estado e no Brasil. Me alegra o coração mostrar a potência de Braço do Norte em praça pública, no centro da cidade, com a minha arte. E como é importante trazer pessoas, algumas delas, que foram envolvidas no desenvolvimento desse mural. Se não fossem a ajuda de muitos, as muitas mãos envolvidas, as decisões, recursos, tudo isso que veio antes para que hoje, nessa revitalização do palco, isso pudesse se transformar num documentário para chegar com muito mais facilidade na vida de muitas pessoas. Porque eu não conto só a minha história, eu conto a história de todos dessa comunidade. Eu conto a história de muitos e que possa ser manifestar, ganha forma, ganha força com a ajuda de todos, seja na educação, nas conversas de família, lembrando fatos, as memórias e olhar para tudo isso com profunda gratidão no coração,
Foi essa história difícil lá no começo que foi dando forças e formas para o que Braço do Norte é hoje. E mostrar isso pintando, sem palavras, é o meu legado com a minha arte. Cumprimento a todos, eu estou aqui com a Nádia Becker, de Braço do Norte, que participou por diversas ocasiões do programa cultural Intercâmbio entre os Estados Unidos e Brasil, um programa que remonta lá a 1964, quando John Kennedy criou esse programa, a Aliança para o Progresso, e desde então o governo americano sempre tem ajudado os programas educacionais e culturais. E então os estados se organizaram. Santa Catarina é o estado parceiro, o estado irmão da Virgínia. E aí se forma um comitê, tem o Comitê da Virgínia e o Comitê de Santa Catarina. Aqui muita gente participou, em Florianópolis, aqui em Tubarão, Blumenau, Itajaí, Joinville. E este teve uma forte atuação aqui na região de Tubarão, Braço do Norte, que é para desenvolver programas. A gente faz uma proposta, submete a eles lá, sendo aprovado a um financiamento das principais despesas. Num desses projetos, veio de lá um artista, Ed Trask, para passar uns 10 dias aqui com a Nádia, fazendo uma obra de arte do lado da igreja de Braço do Norte, na praça, onde tem um mural com pinturas que retratam algumas coisas de Braço do Norte, da região, e outras da Virgínia. O mesmo mural semelhante foi feito lá na Virgínia. Nádia foi lá e participou de um mural que foi encabeçada lá por esse artista Ed Trask. Então aqui a Nádia, como artista e zelador por artes, está agora recuperando essa pintura que o tempo desgastou. Então, vai revitalizar isso. Isso é uma lembrança muito forte desse período em que nós tivemos intensas atividades. Muitos daqui foram para lá, Nádia foi por 2 vezes, né? Eu fui várias como presidente do Comitê de Santa Catarina e vários outros aqui participaram. Então, esses projetos não visam lucro, todos que fazem um trabalho voluntário, e o objetivo é realmente integrar os 2 estados em projetos de cultura, projetos de educação, cursos, etc. Então, esse programa foi muito intenso. Ultimamente, ele foi desacelerado, até pela falta de recursos que entravam antes com mais intensidade. Tá? Então, desejamos a Nádia que recupere bem essa peça histórica, que eu acho que deve ser muito significativa para Braço do Norte. Afinal, é um projeto internacional, com a participação da artista local, a Nádia Becker, e do artista americano, o Ed Trask. Com relação à cooperação em projetos comuns de arte, veio a proposta e eu procurei localizar alguém que tomasse a frente, até porque tem que hospedar o que vem de lá, como também eles hospedam o brasileiro que for para lá. E aí já estava um tempo curto, a Nádia Becker prontamente se voluntariou, moveu a família, moveu esforços de amigos, recursos, materiais de pintura, etc., para que a obra acontecesse. Foi muito boa e muito importante a participação de Braço Norte, através da família de Nádia Becker, que hospedou o artista e que tomou a frente lá em pouco espaço de tempo, organizou todo o material para que este mural saísse. Pelos nossos amigos de Braço Norte, eu quero contar a história desse mural
que foi feito no lado da igreja, pintado pela Nádia Becker, minha filha, e do Ed Tresk, um americano, um artista americano que veio a Braço Norte, especialmente para pintar este mural no lado da igreja. Esse mural realmente ele conta a história desde o tempo do índio que viveu aqui até os dias de hoje. Quando os colonos alemães aqui vieram, colono é um termo que na época era dito para as pessoas que trabalhavam na roça. E o colono na época eram pessoas muito pobres, porque eles simplesmente eles eram quase como a descendência do próprio índio, porque o índio caçava e pescava para se alimentar. E os colonos plantavam e pescavam também para se alimentar. Basicamente, eles ficaram parceiros dos índios, conviveram com os índios. Eu me lembro que meu pai me contou que eles plantavam e os índios animais colhiam, era o sócio da colheita da plantação que eles faziam. Ninguém, naquela época, dinheiro não existia, era uma vida realmente quase que selvagem. E eu lembro disso aí, que eu também vivi naquela época. Eu me lembro disso aí. Nesse mural está sendo mostrado o índio que foi o primeiro habitante da região. Depois o agricultor, que eu conheci, essa pessoa é o Cristiano Cordioli, com seu filho Wilson Cordioli, que estão representados ali, os agricultores da época. E o coral da igreja, o coral que existia da igreja, já existia naquela época da construção dessa igreja matriz de Braço Norte. A igreja foi construída tendo como chefe, como vigário na época, o padre Jacó Luiz Neibel. E esse padre, na época não existia rádio, não existia televisão, e todos os habitantes de Braço Norte, por exemplo, eles participavam das missas dominicais e dependiam da informação do padre. Então o padre tinha um comando, comandava todas as pessoas. Aí em 1930 ele decidiu construir essa igreja de Braço Norte. E como é que foi construída essa igreja? Interessante é que foi construída na base da força bruta do homem e dos animais, da carroça, do carro de boi. Por exemplo, o padre determinava que essa semana a linha cada linha, vamos supor, por exemplo, que ia para São José, essa semana todos participavam vinham com seus carros de boi para ir buscar o material e trabalhar na construção da igreja. E assim, semanalmente, tinha pessoas diferentes na construção. Fazia o contorno completo. Voltava novamente para São José. E como é que eles faziam? O material de onde vinha? Vinha de Laguna. O cimento e o ferro vinha de Laguna, através com o trem até Pedras Grandes, via a dificuldade que tinha. Aí os agricultores, eles com carro de boi, eles iam a Braço Norte, a Pedras Grandes, e isso demorava um dia todo para fazer, para chegar lá, carregar o cimento e o ferro até trazer novamente a Braço Norte. Então, a pedra, hoje nós temos a brita fazer o concreto. Na época eles faziam o concreto com a pedra do rio. Então essa pedra também era transportada até na construção da igreja através de carro de boi. Somente isso aí. E isso começou em 1930 e terminou com a inauguração em 1949. Então foram 19 anos de trabalho. Mas eles fizeram uma igreja linda,
e que está aí hoje para ser admirada pelo povo que hoje vive em Braço Norte. E nesse mural, ele conta a história também, a história política da cidade. Essa história eu convivi com ela. Por exemplo, em 1900, até 1953, o Braço Norte, Grã-Pará, Braço Norte, Grã-Pará, Rio Fortuna e Armazém, eles pertenciam era um distrito do município pertencia ao município de Tubarão. E o Braço Norte inventou, o pessoal da época queria emancipar o município, porque as estradas eram muito precárias e não tinha administração. A Tubarão ele não conseguia fazer com que desenvolvesse a região. E em 1953 foi fundado o município de Braço Norte e tinha como governador do estado na época o Irineu Bornhausen, que pertencia à UDN, União Democrática Nacional. E o Frederico Kirch, que era um político da época aqui em Braço Norte, ele também pertencia ao mesmo partido. E então, em 1953, decidiram, a Assembleia Legislativa fundou o município de Braço Norte. E interessante que foi fundado, o governador indicou um intendente, um administrador, o sobrenome dele era Castro, e eu o conheci. Ele morava na frente, numa casa em frente ao nosso hospital hoje. Quando eu vinha para a escola, eu conheci esse homem. E foi feita a eleição e teve dois candidatos, um do PSD, o Dorvalino Lopes, e da União Democrática Nacional, da UDN, que era o Fredolino Kirch, irmão do Frederico Kirch. E por azar das intenções que eles queriam que o Fredolino ganhasse, o Dorvalino Lopes ganhou a eleição. O Dorvalino Lopes era filho de Bernardo Lopes, que também foi um baluarte na fundação do município, que está representado nesse mural. Tem a fotografia do Bernardo Lopes e do Frederico Kirch. Estão representados, foram os dois baluartes na fundação do município. E com a vitória do Dorvalino, Lopes, que era contrário ao Frederico, que ele era deputado na época, e do governador, fizeram um movimento dizendo que era inconstitucional, foi inconstitucional, fizeram argumentação para derrubar o município. E conseguiram. O Dorvalino administrou alguns meses e derrubaram novamente o município, deixou de ser município, passou a pertencer novamente a Tubarão. E em 1950, depois teve um movimento novamente para emancipar o município. Em 1955, o governador indicou, foi parceiro, e a Assembleia aprovou a emancipação novamente do município. E houve aqui em Braço Norte um movimento para ter um só candidato a prefeito para apaziguar o negócio. E o Fredolino Kirch foi o único candidato único, que era da UDN, do governador, irmão do Frederico, e foi eleito o primeiro prefeito eleito de Braço Norte. E depois desta, fizeram nova eleição, o Dorvalino foi eleito, aí continuou pacificamente o município, continuou progredindo. Um negócio interessante, que Braço Norte foi colonizado
praticamente por alemães, descendentes de alemães. E o pessoal trabalhava na agricultura. E começou a se desenvolver, o Brasnord começou a desenvolvimento de Brasnord através com ex-agricultores ou filhos de agricultores que colocaram comércio na cidade. E teve agricultor que começou a vender banana, se tornou um grande industrial, fundou uma grande indústria. Teve outro que tentou fazer uma fábricazinha de espelho, tornou uma grande indústria de molduras. E assim, depois todos nasceu as indústrias, as grandes indústrias que temos hoje, nasceram de ex-agricultores e filhos de agricultores. O pessoal não tem ninguém que veio de outro município colocar alguma coisa aqui no Brasnord, mas se desenvolveu com o próprio povo da região, que é um povo empreendedor e vencedores. São vencedores, e hoje nós temos um município realmente pujante, tem um desenvolvimento que impressiona a gente que morou aqui, que vive aqui. Até a gente fica... Quando eu saio e vou visitar alguma parte, eu fico até assustado com o tamanho que tem Brasnord. Quem conheceu, que não eu conheci, posso dizer que conheci todas as pessoas que aqui viveram. Por exemplo, quando eu tinha 20 anos, que eu comecei no meu comércio, as outras pessoas que tinham 60, 70, foram os pioneiros. Então eu conheci todos, e todos foram, eu convivi com essa gente toda. E Brasnord, hoje, ele tem uma história de sucesso, de desenvolvimento. E eu vou contar uma história interessante, onde Brasnord começou realmente a desenvolver. Quando o governador do estado era o Antônio Carlos Condé Reis e o Laércio Michels era o prefeito, e o Antônio Carlos ele decidiu fazer um anel viário, ligando Tubarão, Brasnord, São Lugero, Orleans, Uruçanga, Criciúma, até na BR-101 novamente. E até então a estrada era péssima daqui para Tubarão, era só muita curva, e era 2, 3 horas para chegar em Tubarão. E ele fez esse anel viário que ele fez com que e asfaltou, e a partir dali o município desenvolveu, e nós temos hoje essa cidade bonita e desenvolvida que vale a pena, quem não conhece, conhecer, vir aqui, porque é um exemplo de cidade que realmente vale a pena ver. Tem muita indústria, bastante indústria, comércio tem tudo que é necessário existe em Brasnord. E o povo é empreendedor e tem coragem e está fazendo, fez e está fazendo e vai fazer muito sucesso ainda. Em todos os sentidos. Eu nasci em Brasnord, estou com 80 anos, eu sou filho de Antônio Becker, eu me lembro que esse meu pai, ele foi um agricultor, ajudou a fazer a igreja de Brasnord. Ele participava de tudo que existia aqui. E eu segui o exemplo dele.
segui o exemplo dele, fui 24 anos presidente de alguma coisa em Braço Norte, participei de tudo que existiu aqui, no desenvolvimento inclusive. Tenho orgulho de ser Braço Norte, de ser braço-nortense e ver o que hoje isso representa para o estado de Santa Catarina. Realmente a arte desenvolvida através do teu trabalho, olha como ficou. Né? Não é uma obra tu fazer uma faxina, aqui tu fez uma faxina e ao mesmo tempo tu revitalizou a história através da arte. Sim. Né? É isso aí. Para a gente identificar a importância do patrimônio cultural, a própria Constituição, no seu artigo 216, define o que é patrimônio cultural, né? Que é tudo o que o ser humano cria e que é importante para ele preservar em relação à história e à memória da população brasileira. E também existem as formas de proteção daquilo que a gente cria. Que nós temos um inventário, que é uma forma de identificação e registro. Tem um tombamento, que é um termo mais técnico, que existe o tombamento do patrimônio material e imaterial. Também existem 3 níveis de tombamento, né? O tombamento municipal, o tombamento estadual e o tombamento federal, no qual um bem ele entra num processo de registro para que se reconheça esse bem e se registre em um livro-tombo, por isso o termo tombamento. E também depois tem o que é o registro, que daí é uma norma mais técnica, também que é feito por órgãos do próprio IPHAN, onde se é feito o registro daquele bem, que ele é mais utilizado no patrimônio imaterial. Quando a gente fala de patrimônio material, para a gente entender, o patrimônio material é aquilo que a gente consegue enxergar e pegar, por exemplo, um prédio, um livro, uma obra de arte. E o imaterial é aquilo que às vezes a gente até consegue ver, mas não consegue pegar. Por exemplo, uma dança, uma música. E normalmente o patrimônio imaterial ele é passado de geração em geração, uma procissão, uma festa, né? Então tem todo esse contexto. E de que forma que as pessoas, a comunidade, pode ajudar na preservação, além das formas já formais, né? Eu me importando, aprendendo sobre esse bem, eu já vou estar auxiliando e ajudando na proteção, porque eu vou saber do que se trata. A gente só valoriza aquilo que a gente conhece, então saber entender o bem, o patrimônio, é uma forma de proteção. Outras formas que as próprias escolas podem estar aplicando em sala de aula, que é a educação patrimonial, né? Projetos de educação patrimonial na grade curricular, ensinando para os alunos, né? Porque existem várias formas de você trabalhar a educação para o patrimônio. É você ensinar as pessoas, os alunos, ou qualquer outro público, de que formas que eu posso proteger. Então, esse patrimônio ele é importante porque ele vai reforçar a história de quem já viveu, de quem já passou, tem conhecimento com isso, e ele vai ser o início dessa nova geração por novos conhecimentos. Então, quando que a gente nasce, a gente absorve a cultura de um local, a cultura de uma comunidade. E no momento que a gente está inserido nesse patrimônio, nesse memorial, nessa obra produzida, que conta a história, que conta recorte dessa história, ela faz com que essa nova geração absorva também, participe com o seu conhecimento, participe com a sua história, reescreva a sua história em cima desses acontecimentos, atualize a história que está sendo contada e repasse para novas gerações. Então eu vejo que esse patrimônio, seja ele artístico, escultura, pintura, em telas, em mural, seja ela qual for a manifestação, ela é importante por quê? Porque ela vai reforçar para que não caia do esquecimento algo
que aconteceu dentro dessa comunidade. Então os patrimônios eles são importantes para servir de reforço de uma cultura, reforço de uma etnia, reforço de uma história, e que ele não deixe no esquecimento algo que aconteceu. Então a importância desse patrimônio é muito grande, como uma ferramenta, como um utensílio para a parte do turismo, como uma ferramenta para a parte de dizer o porquê que esse município é importante, porquê que essa história é importante para o município. Então eu vejo que esse patrimônio ele deve ser visto e muitas vezes revisto pela comunidade. Porque a comunidade tem que entender, é um patrimônio que conta recorte da história, que conta recorte da formação de um espaço geográfico e conta recorte da formação étnica, da formação histórica dentro de um território demarcado de um município. E ele é importante que as pessoas visitem, que a pessoa questione o porquê dessa imagem, que questione as pessoas, além de questionar, ela busque o entendimento. Porque se alguém entende, ele vai ter um pertencimento. E esse pertencimento que é o mais importante para a sua preservação e para a sua informação, para repassar essas informações adiante. Porque um patrimônio, se ele não é visto, se ele não é, digamos, questionado, que ele não é repassado, se ele não é comunicado, ele vai ficar estático, ele vai ficar, digamos, parado, ele não vai ter a sua função de comunicar. Então essa obra, a intenção dela é comunicar, repassar a informação desses recortes, histórico desse recorte que ela busca. Então é importante também que ela seja utilizada, que as escolas utilizem, que os professores busquem utilizar, mostrar, contar, porque ela é um livro aberto, é um livro que conta também a história. Então é importante desse pertencimento da própria comunidade, pertencimento local, e esse pertencimento também ele ultrapasse as linhas e chegue a todas as pessoas que viveram, né, e que irão viver recorte dessas histórias. Bom, estou como presidente da Associação Comercial de Braço do Norte. É uma gestão de 2024 e 2025. E se a gente fazer um retrospecto e perceber, a gente consegue perceber muito claramente nos dias atuais do nosso município os benefícios dos precursores e principalmente da indústria moldureira em Braço do Norte, né? Eu particularmente tenho um exemplo muito vivo, não estava presente quando se construiu essa história através, por exemplo, do seu Heriberto Efting, mas eu tive dentro da minha casa. Meu pai trabalhou 45 anos aproximadamente com ele, então eu vi todo esse movimento moldureiro nascer e ser gestado dentro da cidade de Braço do Norte, toda a repercussão que ele teve, né? A gente pode perceber que através da criação dessa indústria, muitas outras surgiram em Braço do Norte. Então se tinha uma indústria que era a moldureira e a partir dela tinham necessidades técnicas de equipamento, de maquinário, e a partir daí novas empresas foram criadas. Então se precisava de uma recobridora, de uma máquina para trabalhar a madeira para transformar em moldura. Então foi se criando uma expertise para sanar essa necessidade, que eram dessas indústrias moldureiras, e a partir daí novas empresas surgiram. Então o setor, por exemplo, metal mecânico de Braço do Norte tem a origem muito na indústria moldureira, né? Nas indústrias de moldura. A empresa na qual eu sou sócio, que é a IMES Industrial, também surgiu daí. Então eu lembro que a época que surgiu, por exemplo, o nosso produto original, que era o grampo para fazer porta-retratos, ele era fabricado apenas por uma indústria francesa. Não existiam empresas brasileiras que faziam esse grampo, o que dificultava muito o acesso das moldurarias a esse determinado equipamento. Então, percebendo essa necessidade, nós já éramos um polo de moldura no mundo. Percebendo essa necessidade, se surgiu essa empresa, né? A IMES Industrial. Então, da IMES Industrial
migrou-se para a gente teve uma mudança de foco, foi para a indústria moveleira. A gente tem fábricas de cilindro, de moldura aqui, tem as inúmeras fábricas da linha de madeira aqui também. Então todo o setor metal mecânico se construiu, foi criado em torno das indústrias de moldura. E a partir daí eu ouso a dizer que a percepção do bem que a indústria faz, as oportunidades de negócio que a indústria tem, e muitas outras indústrias surgiram. E eu acho que foi aí a semente plantada para que a gente tivesse uma economia tão diversificada. Porque se a gente pensar, quando se começou a trabalhar com a moldura, tu processava, percebeu-se que era possível agregar valor, né? Então tu pegava uma madeira bruta e dali transformava na moldura, que enquadrava obras de arte ou mesmo a construção civil. Eu acho que a nossa agricultura aprendeu com isso também, porque a gente sai de 20, 30 anos para uma agricultura familiar, que ainda existe e é muito forte na nossa região, mas produzindo produtos primários, para hoje já uma indústria da agricultura. A gente tem uma agroindústria com os inúmeros frigoríficos que a gente tem no nosso município. Então acho que essa sementinha plantada lá atrás pelo seu Heriberto, pelo seu Amadeu, na indústria de molduras, mostrou para a nossa sociedade, para as pessoas que aqui vivem, o potencial da indústria. E a partir daí a gente conseguiu desenvolver todo um ecossistema empreendedor de indústria que transformou a nossa cidade nesse polo de empreendedorismo, uma economia pujante, dinâmica, e que ao longo do tempo vem performando tão bem. E eu diria não só criando empreendedores, mas trazendo uma sociedade melhor, né? Porque a indústria tem essa característica, ela consegue gerar um bem social no entorno dela muito grande. Então o Braço Norte eu acho que é parte do que é hoje, se a gente deve muito a esses precursores, esses líderes que iniciaram lá na década de 40, 50 com a indústria de molduras. A questão da inovação, as grandes inovações e a maior parte da inovação que existe no mundo, elas não são inovações disruptivas, né? A maior parte delas são inovações incrementais. Então, a partir de um início, a partir de uma ideia inicial, uma outra pessoa, um outro ponto de vista é incorporado àquela ideia inicial e se cria um novo produto, ou se melhora um produto existente, ou a partir de uma demanda que existe nesse ecossistema, vamos dizer assim, se criam novas empresas. Então eu acho que ter essa visão histórica é importante para a gente perceber que a inovação do nosso município, a reinvenção dia após dia que o nosso município tem, ela é construída a partir de uma base. A gente não tira nada da cartola de uma hora para outra e inventa. Existem raras exceções que acontecem isso, mas se a gente perceber e ser pragmático nisso, a gente vê que essas inovações são incrementais, né? Então acho que sem entender parte da nossa história, a gente não consegue desenhar o nosso futuro. Eu acho isso fundamental. A gente não pode viver preso no que aconteceu, mas entender o que aconteceu, como as coisas surgiram e como a nossa dinâmica foi construída enquanto cidade, ela vai nos ajudar muito a não prever o futuro, mas melhor desenhá-lo e melhor contribuir para esse futuro, né? Então acho que isso é importante. E todas as iniciativas, eu acho, né, citando agora a arte, todas as iniciativas que a gente conseguir criar dentro do nosso município para valorizar esse passado, para deixar essa história viva, eu acho muito importante, porque a gente consegue transmitir isso de geração para geração, né? Então um povo sem história, sem conhecer, sem valorizar os nossos antepassados, a gente fica um povo sem identidade. Eu acho muito importante essa valorização para as gerações futuras, principalmente, né? Eu estou aqui, não vivi isso, mas ao ter de alguma forma acesso a essas informações e conhecer um pouquinho mais dessa história, eu tenho certeza que eu consigo contribuir melhor para o dia a dia da nossa cidade e até para o futuro, né? Olha, a importância, ela, obviamente, nós demonstramos no decorrer do nosso mandato, Nádia, várias ações envolvendo a cultura
que a cultura atrai o turismo, atrai a história, né? Ela não deixa esquecida tudo aquilo que realmente tivemos na história de Braço Norte. Você sempre foi uma entusiasta, além de ser uma artista nato e ser reconhecida por onde trabalhou. Aqui nós estamos nesse local que só foi possível essa revitalização devido ao seu talento, devido realmente ao investimento e olhar pela arte, através de uma lei nacional, mas que também fomenta esses investimentos. É apenas talvez uma fonte, uma alternativa de investimentos que foi muito bem aderida, você cumpriu a sua parte e o município também a sua. Mas nós podemos estender isso muito mais. Na nossa gestão, nós resgatamos, por exemplo, o carnaval, que não deixa de ser cultura, além de, obviamente, fomentar a economia. Nós realizamos eventos que fomentou também, obviamente, a cultura e o turismo, um atrai ao outro. E eu tenho certeza absoluta que Braço Norte, inclusive, nós não estávamos no mapa do turismo brasileiro. Turismo é cultura, cultura é turismo, e assim só vai abrangindo, tendo abrangência cada vez maior, porque um realmente é relacionado ao outro e atrai ao outro. O investimento numa gestão pública, seja ela municipal, estadual e federal, como foi o caso aqui também desses recursos, somente deu oportunidade. Eu fiz um agradecimento anteriormente à sua pergunta, né, com algo que, como prefeito e como cidadão, agradecendo a revitalização do nosso palco. E se não fosse essa junção, né, de fatores, isso também não estaria acontecendo. Aqui você contou a história detalhadamente, que inclusive eu com 41 anos e sendo prefeito há 8 anos, lembrei e algumas coisas ainda aprendi pela primeira vez, ouvi pela primeira vez. Os alunos da nossa rede municipal de ensino, da rede estadual de ensino, enfim, os alunos de Braço Norte precisam saber disso. E a arte é o que aproximou. Você também não deixa de ser uma professora, né, de poder realmente explicar através da arte tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que ainda acontecerá. Nós sonhamos juntos, não deu tempo devido ao mandato, de muitas obras estarem eternizadas, se Deus quiser, no próximo Paço Municipal. E eu vou torcer muito que sejam através das suas mãos, que você conte lá, através da arte, a continuidade da nossa história. Toda cidade tem sua história, mas poucos a transformam em arte viva. O meu convite é que cada pessoa possa, diante dessa arte, sentir a força viva contida nessa história. Todos os que vieram antes, todos os que fizeram parte, tudo o que foi feito para Braço do Norte ser o que é hoje. Essa arte é uma ponte, é um elo entre o que fomos, o que somos e o que podemos ser. E cada um tem sua responsabilidade em cuidar e zelar desse patrimônio. Fazer a diferença como se fosse uma casa. Se eu cuido da minha casa, todo mundo respeita, valoriza, é diferente. Uma cena linda durante a pintura deste mural foi quando o senhor Emerson Xuxa Harger estava aqui no decorrer do desenvolvimento da pintura, junto comigo e com Ed Tresch, o pintor muralista americano, que veio fazer comigo esse mural. Cena linda ver o brilho nos olhos do senhor Xuxa ao se ver homenageado em praça pública diante dos seus feitos na vida e ser homenageado em vida. Coisa linda no meu coração ter presenciado isso. E nesse momento, homenageando ele, a nossa homenagem vai a todos os cidadãos de Braço do Norte, a todos que vieram antes, a todos que fizeram sua parte, para que essa história pudesse ser contada dessa maneira, com arte. Braço do Norte é uma pequena cidade com uma grande história. A arte aqui não é apenas expressão, ela é pertencimento, memória, amor e transformação. O que você deseja para a sua vida que o dinheiro não pode comprar? Pegue a resposta, leva para a sua vida, para os seus pensamentos, sentimentos e ações. E o que eu desejo para a minha vida que o dinheiro não pode comprar? Paz. Que seja desenvolvida,
que todo mundo possa viver uma cultura de paz no mundo. É o que eu desejo a todos. E aqui deixo meu legado, minha mensagem de paz, contando a história de vida de todos os que vieram antes.